Se você for fazer uma aposta esportiva, seu lugar é a Bet Nacional, a bet mais confiável dos brasileiros. Aponte seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela. Gente, próximo assunto. Já que a gente está falando de Flamengo, vamos continuar. A gente colocou como título aqui, mas precisamos falar, Felipe, sobre Felipe Luiz, que renovou acordo com o Flamengo e renovou, e agora está mantido até 2027. Após uma novela que durou meses e ganhou contornos dramáticos nos últimos dias, embora eu nunca tenha acreditado nessa dramaticidade, já vou comentar. O técnico Felipe Luiz chegou a um acordo com o Flamengo e renovou seu vínculo até dezembro de 27. O clube oficializou a renovação hoje. A negociação viveu momentos de impasse e incertezas. A pedida inicial feita pelo staff do treinador foi acima do que o rubro-negro estava disposto a pagar, e o cenário pesou para o lado do pessimismo nos últimos momentos de 2025. O UOL apurou, porém, que a principal pendência para o entrave era a questão salarial dos auxiliares, que foi resolvida com o aceite dos termos oferecidos pelo clube, ou seja, os valores já inclusos no pacote sugerido ao técnico, que é na casa de 4 milhões de euros anuais livres de impostos. O valor mensal é pouco mais de 2 milhões de reais, ou seja, menos do que ganha Abel Ferreira. A pendência foi resolvida após uma decisão pessoal de Felipe Luiz em uma negociação direta entre o técnico e o diretor de futebol José Boto, sem intermediações. Diz aqui José Boto, desfecho positivo só foi possível porque havia de ambas as partes o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube estabelecidas pelo BAP. Felipe teve um grande reajuste salarial e agora só ficará abaixo de Abel Ferreira nos vencimentos entre os técnicos no Brasil. Campeão brasileiro da Libertadores recentemente, ele agora terá tranquilidade para continuar o planejamento e montagem do elenco para a próxima temporada. Felipe, o Abel teve aumento salarial? Pelo que eu sei, não. Se falou de 5, né? Tem gatilhos que são premiações, né? Uhum. Premiações por títulos, classificações, esse tipo de coisas, mas aumento não. Enfim, aqui teve a nota do Flamengo. Eu acreditava tranquilamente que esse contrato seria renovado, Felipe, porque, como bem disse o Boto na nota oficial aqui, era de interesse das duas partes. O Flamengo sofreu muito nos últimos anos, com muitas trocas de treinadores, e agora é a oportunidade do Flamengo ter um trabalho mais longevo de um profissional, numa nova gestão. O Felipe Luiz, nesse momento, não haveria nenhum clube melhor para ele continuar a sua carreira do que o Flamengo. Falou-se em Atlético de Madrid, mas que novamente vai renovar o seu contrato com o queridíssimo Cholo, né? O Diego Simeone. Então, cara, assim, para onde que o Felipe Luiz poderia ir? Fala-se em carreira de Europa, e eu acho que pode e deve acontecer mesmo. Torço para que aconteça e para que ele abra esse caminho para técnicos brasileiros lá fora, mas para técnicos brasileiros que também se inspirem no trabalho do Felipe Luiz e aprendam alguma coisa com o que ele está fazendo. Não adianta abrir o caminho para técnicos ruins e aí o caminho vai ser fechado novamente. Mas acho que o Felipe Luiz é esse cara, mas ele é muito jovem, está começando a carreira agora, tem muitos anos pela frente e já conhece o elenco, foi jogador desse elenco, trabalhou com a base, traz de fora uma expertise de treinadores europeus não, né, porque o Simeone é sul-americano, mas que trabalharam no solo europeu com muito sucesso. Passou pelo Chelsea também, não lembro quem que ele pegou no Chelsea, mas certamente deve ter sido algum grande treinador. Então é um cara que traz tudo isso e que venceu, cara. Já venceu logo no seu primeiro ano. Eu não imaginava que essa negociação... Aí começaram a soltar notícias de que o Flamengo já estaria acertado com o Arthur Jorge, caso... O Léo Jardim. Tudo isso era pra boi dormir. Eu duvido até que o Flamengo tenha sequer procurado esses profissionais. Esse tipo de coisa sai para pressionar a outra parte a fazer os aceites que tem que fazer.
E a gente sabe que o BAP é duro na queda na hora de negociar números, não à toa o Flamengo tá com uma dívida tão baixa. E o Felipe Luiz estava no seu direito de dias depois daquela apresentação também multibilionária do Flamengo, falar, vocês estão arrecadando tudo isso, então quero mais. E acho... Muito se fala que foi um empresário, né? O Jorge Mendes, né? Que é um empresário muito famoso. Um cara que endurece. E tem um detalhe, Felipe, o Jorge Mendes teria endurecido a renovação porque as partes já teriam conversado antes dos títulos para renovar e o BAP teria desistido naquele momento, preferido esperar o resultado esportivo. E aí o valor aumenta, né, cara? Agora que o cara tem 2 taças nas costas, certamente ele vai ganhar mais do que se o Flamengo tivesse renovado lá atrás. Mas ao mesmo tempo o cara também trabalha mais feliz, o cara ganha um salário que é absolutamente condizente àquilo que ele entregou, vai ganhar ainda menos que o Abel, e eu acho justo ele ganhar menos que o Abel, porque o Abel tem 5 anos de Palmeiras. Se o Felipe Luiz ficar 5 anos no Flamengo, certamente ele vai terminar esse contrato ganhando mais que o Abel, que significaria que ele teve sucesso por muitos anos, múltiplos anos à frente do Flamengo. Me parece uma situação que era mais dor de cabeça para o torcedor que estava preocupado em perder mais um técnico depois do trauma de ter perdido o Mister. Nunca vi isso como uma possibilidade. E você? Cara, eu tava com esse mesmo sentimento, assim, de ver esse mundaréu de notícias saindo a respeito do Felipe Luiz, de cada dia tinha uma nova atualização, cada minuto, assim, cada hora tinha, você entrava num Twitter, entrava num site de notícias, a cada hora tinha uma nova apuração, uma nova notícia, um novo passo, ou caminhava pra trás, sabe? Você ficava, meu, não é possível, cara, tem alguma coisa errada nisso aí. E aí eu fico lamentando um pouco o jornalismo, assim, de tipo, cara, será que tudo aquilo era notícia mesmo? Sabe? Se as partes se acertaram tão rápido, assim, ambos queriam a permanência do Felipe, o Flamengo queria, o Felipe queria ficar, e deu certo, tá aí, ficou. O Flamengo não vai, essa diretoria, cara, ela pode ter os erros que a gente já falou aqui na notícia anterior, mas essa diretoria do Flamengo atual é uma diretoria profissional de futebol, assim, os caras sabem o que é futebol. Diferentemente da diretoria de Landim e Marcos Braz, que lembrava muito uma diretoria dos anos 90. Muito caricata. Essa diretoria do Flamengo atual pode até ter um molho ali de caricata também, algumas bravatas aí que o BAP anda falando. Mas no quesito futebol, administração de clube, eles são muito mais profissionais, cara. Eles não iam cometer o erro que atrasou o Flamengo e fez com que o Flamengo não ganhasse títulos em 2023 e ganhasse apenas um título em 2024, que foi demitir treinadores, cara. Foi o grande erro que o Flamengo teve depois que o Jorge Jesus saiu. Então, se eu não me engano, o Felipe Luiz bateu até um recorde aí de ser um técnico, se eu não me engano, desde o Luxemburgo, em 2011, a começar um ano no Flamengo e terminar um ano no Flamengo, assim, que é uma loucura, cara. Que é uma loucura e mostra como o clube também é uma panela de pressão. Então acho que acerta demais a diretoria em manter o Felipe, e o trabalho continua, e a tendência é o Flamengo ganhar tudo de novo, cara. Ou minimamente chegar para disputar tudo de novo com ele, porque o trabalho tá lá, tá mantido, e agora acho que reforços pontuais vão chegar para o Flamengo ser ainda mais forte.